Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Café com Pastores, nesta manhã de sábado. Enquanto nós estamos aqui falando a palavra do Senhor, compartilhe essa live no comecinho, enquanto nós vamos adorá-lo, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possam ser edificadas com a palavra do Senhor, tá bom? Então vamos adorar o Senhor nessa manhã. Sim, Deus, que nessa manhã, Pai, o Senhor possa estar falando ao coração de cada um que está aqui comigo nessa live. Que o Senhor possa, Deus, ministrar no nosso coração a Tua vontade. Que nós possamos ter sensibilidade de ouvir a Tua voz. Que nós possamos sempre buscar no Senhor, Pai,
as respostas para as nossas aflições, para as nossas lutas, que nós possamos ter um coração que confia totalmente em Ti e que o Senhor possa olhar para dentro de cada um que está aqui, Pai, e ver se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração nessa manhã, para que o Senhor faça a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas e que nós possamos a cada dia escolher andar com o Senhor, não só de ouvir falar, mas de andar contigo, Pai. Nós queremos Te conhecer, não só pelas experiências dos outros, mas por aquilo que nós experimentamos do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar nessa manhã um texto da Palavra de Deus em Marcos capítulo 5, no versículo 22 ao 43, que diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os seus discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Essa história é tão fascinante, esse milagre tão grandioso que o Senhor Jesus operou na vida da filha de Jairo. É tão importante quando nós olhamos para a palavra e nós encontramos o alimento que a nossa fé precisa. Eu quero que você nessa manhã possa identificar comigo o que você pode fazer para alcançar o seu milagre. Nós vemos que Jairo, ele foi até Jesus. Ele queria receber de Jesus
um milagre para sua filha. E muitas pessoas se levantaram e tentaram parar Jairo. Não vá, ela já morreu. Chegou um certo ponto que eles mandaram um recado: olha, não adianta mais incomodar Jesus, porque a sua filha já morreu. Mas nada disso fez com que ele desse ouvido às pessoas, à multidão que estava ali, às pessoas que estavam perto dele. Ele estava focado em Jesus, ele não desistiu daquilo que ele queria para a sua vida. Então muitas vezes nós temos que identificar o que é que nós podemos fazer para alcançar o nosso milagre. Nós sabemos que o milagre é só Deus que pode nos entregar, mas nós também precisamos agir em alguns momentos, porque nós estamos diante de uma situação, mas como que nós podemos ver aquela situação ser transformada? Através da fé, através da nossa ação, através do poder de Deus na nossa vida. Quando Jairo, ele viu a situação da sua filha, ele entendeu que aquilo ali fugia das suas mãos. Ele não tinha mais o que fazer. Por si só, ele não conseguiria resolver aquele problema. Levando em médico também não. Mas ele podia fazer o quê? Correr até Jesus, clamar até Jesus, ir até a Jesus, ir ao mestre, né? Viver na dependência de Deus. E é isso que nós precisamos aprender com Jairo. Nós precisamos viver na dependência de Deus, tá bom? Muitas vezes nós olhamos as pessoas ao nosso lado, parece que elas recebem as bênçãos e nós não estamos recebendo. Parece que a nossa bênção demora mais do que a bênção do irmão que está aqui do nosso lado. Mas mesmo assim, Jairo não desistiu. Jesus, quando Jairo foi até ele resolveu acompanhar Jairo até a sua casa. Só que num determinado momento, uma irmã recebeu um milagre instantâneo. Ela tinha um problema com hemorragia há mais de 12 anos e ela tinha na cabeça dela: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E no meio de toda aquela multidão, aquela irmã tocou em Jesus, aquela mulher tocou em Jesus e ela recebeu o seu milagre. E às vezes nós olhamos e falamos assim: Senhor, por que o irmão recebe? Por que aquela pessoa, Pai, já alcançou a graça, a bênção do Senhor na vida dele e eu ainda não recebi? Não desista. Jairo não desistiu. Eu fico imaginando se Jairo fosse uma pessoa estressada. Quando essa mulher recebe a cura, talvez ele ficaria também assim muito nervoso. Respondendo talvez como os discípulos responderam para Jesus: é tanta gente aqui, é tanta aglomeração, e o Senhor quer saber quem é que te tocou, e minha filha está morrendo, o Senhor não se importa comigo? Mas não, ele ficou calmo, ele tinha total confiança no Senhor. Eu fico imaginando a cena e eu penso assim: quando Jesus, ele decide ir com Jairo, o coração de Jairo já deve ter ficado bem mais calmo. Ah, se ele vai comigo, eu vou receber o que eu estou buscando. Se ele decide ir na minha casa, se ele realmente vai para minha casa comigo, a minha filha será curada. Eu acho que ele descansou ali no Senhor. Quando ele viu que o Senhor foi com ele, falou: olha, eu vou na sua casa. Não importava o tempo que fosse demorar. Ele sabia que se Jesus estava com ele, ele iria receber o milagre. Então não desista, não desista. Enquanto você vê outra pessoa recebendo uma bênção, outra pessoa sendo agraciada por Deus, não desanime. O seu milagre também irá chegar. O que é importante é não se esqueça de Jesus. Se Ele está com você, você vai receber o que tem buscado do Senhor. Se você confia, se você é totalmente dependente dEle, Ele irá responder ao seu clamor, assim como Ele respondeu ao clamor de Jairo, tá bom? Não permita que nada te afaste dos seus sonhos, dos seus projetos, do milagre que você tem buscado. Imagina Jairo acabando de ver aquela mulher do fluxo de sangue sendo curada e chega a notícia: sua filha já morreu. Não importune mais Jesus, porque não vai ter como ele resolver essa situação. Notícias ruins nessa época de pandemia têm chegado até nós todos os dias. E nós não podemos desanimar de buscar aquilo que nós cremos no Senhor. Gente dizendo que você não vai conseguir um emprego, que você não vai conseguir uma mudança, que você não vai conseguir alcançar os seus sonhos. Isso tem em todo tempo, tem em todo lugar. As pessoas se levantam para que paralisem a nossa fé, tentando paralisar aquilo que nós cremos. Mas haja como Jairo. Não dê ouvidos às pessoas que são contra os seus sonhos em Deus. Não dê ouvido a eles. Busque realmente a direção do Senhor. Busque aquilo que você confia. E ouça do Senhor nessa manhã
não temas, crê somente. Foi essa a resposta de Jesus a Jairo. Olha, creia, creia, confia, descansa, eu estou contigo. É assim que nós temos que olhar para as nossas lutas e nós podemos descansar no Senhor. Nós não precisamos desanimar. O Senhor está conosco e nós iremos alcançar o nosso alvo, tá bom? E também aquelas pessoas, quando Jesus chega até a casa de Jairo e ele fala, olha, a menina não está morta, ela apenas dorme. O que as pessoas fizeram naquele momento? As pessoas começaram a rir de Jesus, a caçoar de Jesus. Olha só a incredulidade daquelas pessoas. Muitas pessoas olham para as nossas vidas, para os nossos sonhos, para as nossas metas, e elas também podem caçoar, podem rir de nós. Mas o Senhor estando conosco, Ele vai limpar as nossas vidas. Tanto que Ele disse para aquelas pessoas que estavam naquela casa, saiam. Ficaram com ele apenas o pai, a mãe e os discípulos, 3 discípulos que foram com Jesus. Porque nós precisamos andar com pessoas que trazem ânimo à nossa fé, que compartilham os nossos sonhos, que realmente nos ajudam a espalhar notícias boas, a falar as boas novas de Jesus, a realmente não desanimar. E nessa live em especial eu quero chamar a atenção dos pais. Nesse mês de outubro, onde nós comemoramos o Dia das Crianças, nós precisamos ter, nós pais, nós precisamos ter o nosso coração como o coração de Jairo. Nós precisamos levantar uma geração que tem esse clamor pelos filhos, que tem esse amor, que tem realmente esse encargo de orar pela vida dos filhos, de clamar a Jesus. Não espere tudo estar horrível na sua casa para você buscar um milagre. Já comece desde o ventre, se você já está gestando na gravidez, comece a orar pelos seus filhos. Comece sempre a apresentá-los diante do Senhor todos os dias em oração. Busque a direção do Senhor para sua família através da oração, para os seus filhos através da oração. Não espere as coisas desandar para estar na presença do Senhor. Não, desde pequeno, vai orando, vai colocando, Senhor, o Senhor me deu esse filho, eu tenho uma obrigação, eu tenho o meu dever como pai, como mãe, de educar essa criança à luz da tua palavra. E faça isso, clame isso ao Senhor. Deus, não deixe que o meu filho desvie da tua presença. Me dê sabedoria para que eu possa instruí-lo no caminho que ele deve andar. Senhor, que eu possa ser um referencial bom para o meu filho, para as crianças que estão à minha volta, para que eles possam realmente conhecer ao Senhor, não só de ouvir falar, não só da historinha da Bíblia, mas de andar com o Senhor. As crianças, mesmo pequenas, elas podem ter experiência com o Senhor. Elas podem orar, elas podem aprender através de historinhas bíblicas, através de vídeos, através de canções, já terem o coração amolecido para receber Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. Elas precisam, desde pequenas, serem inseridas como projeto de Deus dentro da sua família, para que elas conheçam o Senhor, para que elas possam ter um futuro diferente, que as crianças possam ser ensinadas dentro de casa na palavra do Senhor. Eu fico imaginando o tanto que Jairo amava a sua filha e o tanto que ele desejava realmente tê-la consigo. Ele não queria perder a sua filha. E ele foi tão firme, ele teve uma fé tão atuante, que ele falou, Senhor, eu creio. Ele continuou crendo ali, até chegar e receber o milagre. Que o meu coração e o seu coração nessa manhã possa realmente ser cheio da presença do Senhor, com o exemplo de Jairo. Que nós possamos realmente falar, Deus, assim como o Senhor fez na vida dele, assim como o Senhor transformou a família de Jairo, eu creio que o Senhor pode transformar a minha casa, o Senhor pode transformar a minha família, o Senhor pode me livrar de todo estresse, de todo nervoso, o Senhor pode realmente fazer com que eu confie no Senhor, para que alcance o milagre que eu tanto tenho buscado, que eu tanto desejo. Que você possa ter essa certeza nessa manhã. Se você escolher estar com o Senhor, Ele estará com você. Se você decidir andar com Jesus, com certeza,
Ele estará andando com você, aí do seu lado. Não se estresse, não se desanime, não desista. Fique firme no caminho do Senhor. Fique firme em direção aos sonhos que o Senhor colocou no seu coração. Em relação ao seu trabalho, em relação à sua família, em relação ao seu ministério. Continue firme. Se apegue a Ele. Se apegue a Ele. Ande com Ele. Porque eu tenho certeza que Ele trará um grande milagre sobre a sua casa. Para a honra e glória dEle. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos num Deus maravilhoso, que é capaz de mover montanhas, que trabalha para aqueles que confiam nele. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Nós confiamos no Senhor e eu peço para que você, nesse final de semana, possa descansar nele. Confie, descanse, porque o seu milagre irá chegar. Não abandone o Senhor. Ande com Ele e Ele estará andando com você, tá bom? Eu quero que você possa colocar diante do Senhor a busca do seu milagre. O que é que você precisa do Senhor? O que tem te afligido? O que tem se levantado contra a sua vida, dentro da sua casa? Se você tem filhos, coloque os seus filhos diante do Senhor. Fala: Deus, me dê um coração como o de Jairo, que eu possa ter esse clamor, Pai, ardente, por ver salvação, por ver transformação na vida dos meus filhos, nas crianças que estão ao meu redor. Não deixe que eu desanime, não deixe que eu esmoreça, mas que eu possa ficar firme, Senhor, crendo que o Senhor tem muito mais para a minha vida, para os meus filhos. Eu quero que você possa realmente unir em oração comigo nessa manhã e que o nosso coração queime, assim como queimava o coração de Jairo, para que a palavra de Deus traga transformação na sua casa. Pai, eu quero nessa manhã, em fé com os meus irmãos, Pai, unir as nossas vidas a uma só voz diante do Senhor. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Aviva, Senhor, as nossas famílias. Que o nosso coração possa ter o mesmo clamor que havia no coração de Jairo. Pai, que no nosso coração possa ter o mesmo clamor, Pai, por transformação, por milagres. Deus, Ele sabia que a sua filha estava enferma e Ele sabia que por si só Ele não conseguiria transformar aquela vida, mas Ele confiou no Senhor. Eu sei que existem pessoas, Pai, que estão comigo aqui nessa manhã, que os filhos estão usando drogas, que os filhos estão na prostituição. Muitas vezes os filhos estão dando trabalho, Senhor. Estão com um namoro mundano. E muitas mães sofrem, Pai, com essa situação. E eu quero pedir que o Senhor nessa manhã possa trazer, Deus, resposta a essas mães. Que elas possam realmente ver o Teu milagre, Pai, sobre a vida desses filhos. Que elas possam confiar totalmente no Senhor. Que o Senhor possa, Deus, ressuscitar os sonhos que talvez elas desistiram de sonhar com seus filhos. Que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, confiar e ver que há um tempo novo vindo da parte do Senhor sobre as nossas famílias. Deus, tira toda frieza espiritual, limpa, Senhor, toda incredulidade no coração dessas mães, desses pais, e que eles possam confiar no Senhor. Pai, que toda figura de autoridade que está aqui comigo, nessa live, nessa manhã, eles possam, Senhor, se levantar respondendo sim ao Teu chamado para trazer transformação a essa nação, as famílias aqui da terra. Deus, que o Senhor possa colocar dentro de cada um ardor por transformação, por mudança, Pai. De ver as pessoas, as crianças sendo impactadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o que mais nós precisamos, Pai, nessa nação é a Tua palavra, é o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. O que mais nós precisamos aqui, Pai, nessa terra, é a Tua presença. E nós clamamos a Ti nessa manhã, para que o Senhor venha, Pai, tocar em cada família, tocar em cada criança, trazendo, Pai, a Tua presença e o Teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que você possa realmente confiar no Senhor a cada dia mais e mais. Deus abençoe.
Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.